Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Muito importante pra gente. Gente, sou boa nisso? Samba! Não é boa, não. Eu sinto muito. Não, vou ter que criticar a sua Tá bom, performance. chega, já deu, ok. já deu. Gente, a gente prometeu, estamos trazendo de volta a Alexandra Rangel, que é terapeuta ocupacional. Olá! Ei, Olá, seja muito Selma. bem-vinda. Ei, Vitor, agradeço estar aqui com vocês novamente, é sempre um prazer. Esse nosso bate-papo, além de muito útil para a comunidade, eu já tinha elogiado, né, Vitor? Então, elogio novamente e vamos começar. Alexandra, Isso. eu sou ruim no samba? Escudum-dum-dum, Pode. escudum-dum-dum, escudum-dum-dum. O que você acha, Vitor? Minha opinião é bem sincera nesse ponto. É ruim, sim, e muito. Não, eu não sou não, viu, gente? É porque aqui não tá favorável, tá? Aham. Mas até que... São Sentadinha, as condições você foi necessárias, né? Tá Mas bom. é o seguinte, gente, carnaval tá aí. E o carnaval, Alexandra, e o autista. Vamos começar do início, né? Tudo que é bom tem que começar do começo, viu, gente? O que é a tal da hipersensibilidade sensorial? Todo autista tem? Pois é, Selma, o que acontece? Na verdade, essa hipersensibilidade, a gente pode pensar em relação aos estímulos que, para quem não tem alterações, eles passam despercebidos. Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando e não tem nenhum ruído e nenhum excesso de luz que me incomode. Mas, de repente, uma luz um pouco mais forte pode incomodar você ou o Vitor, o barulho lá de fora pode incomodar vocês e muitas vezes eu posso nem estar percebendo. O latido de um cachorro insistente pode incomodar vocês e eu não escutar. O ruído de um ventilador, o barulho do secador do cabelo, o liquidificador na cozinha, são ruídos que não nos incomodam no nosso dia a dia, mas que pro autista pode ser um barulho insuportável. Chega a ser doloroso e insuportável mesmo. A gente está acostumado a ver as reações de chegar a colocar as mãos no ouvido de tão insuportável que fica. Eu faço isso. Você chega a fazer. O que acontece? Não são todos os autistas, assim como tem pessoas que não têm nenhum transtorno, mas têm uma sensibilidade também. Um exemplo para você entender um pouquinho, né, para entender um pouquinho melhor. Por exemplo, tem pessoas que não suportam a etiqueta da camiseta. E tem outras pessoas que não se incomodam com as etiquetas. Eu tinha colocado um colar e tirei porque estava pinicando. Exatamente. Então a gente fala até que é um pouquinho aí de defensividade tátil, mas que tem gente que não incomoda. Eu, por exemplo, até aqui a do pescoço não me incomoda tanto, mas se tiver alguma na lateral da blusa, eu tenho que cortar que eu não aguento. Então tem gente que não consegue pisar em grama, não consegue pisar em areia, apesar de não ter nenhum transtorno. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. E no caso da criança, né, do autista, é a mesma coisa. Alguns têm uma sensibilidade bem alterada, qualquer barulho mesmo incomoda, e tem outros que não, que suportam bem o barulho. Ficou claro aí? Isso vai depender Isso, muito você de explica caso. muito bem, obrigado. Então tá bom. Tô falando sério, eu tô falando que sou sincero, pra elogiar eu também sou. Aí, Alexandre, fica pensando, vai uma criança autista com todas as particularidades, essas especificidades, para eventos em família, que as mães geralmente gostam que a gente participe. Como lidar com isso, como por exemplo a criança participar do carnaval da escolinha, né? Esses eventos. Pois é, não só o carnaval, assim como, por exemplo, às vezes eu tenho muito relato de professor que até as festas de aniversário são uma tortura na escola. A primeira coisa que eu aconselho, independente de ser reunião festiva, de ser carnaval ou qualquer uma outra festividade, primeiro, isso tem que estar na rotina da criança. Ela precisa ser preparada para esse evento. Então, vamos pegar agora a questão da festa de carnaval. É um evento que vai sair da rotina, então ela não está acostumada com essa festa durante a semana, então esse já é um agravante para mudança nas atividades dela. Segundo, vai ter o barulho excessivo. São todas as crianças que vão sentir isso, as crianças autistas? Não, mas alguma vai ter. O que você pode fazer? Se você já sabe que ela é mais sensível aos barulhos excessivos, você pode começar a trabalhar com ela o seguinte: coloque a música baixinho nos primeiros dias, bem antes do carnaval, e já começa a trabalhar isso com ela. Deixa ela vivenciar o que vai acontecer no carnaval com um pouco de antecedência, para ela se acostumar com isso. O que a gente pensa, talvez eu até esteja adiantando alguma pergunta que você venha me trazer para frente, mas para eu poder situar um pouquinho melhor a situação, a gente precisa trabalhar algumas questões com antecedência com o autista, porque fica muito mais fácil quando ele já está preparado para a situação que ele vai viver.
Se você já começa a familiarizar com as músicas que vão tocar, com a situação que ele vai vivenciar, porque, por exemplo, carnaval tem fantasia, tem pintura, tem música, tem confusão, porque todas as crianças descem para o pátio. Mas se ele já começa a participar dessa rotina, para ele já é um grande passo e já tem uma possibilidade de dar certo. Mas se você chega no dia do baile do carnaval e você já leva todas essas novidades de uma vez só, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, se você já começa a ensaiar as músicas antes, confeccionar com ele uma máscara, se a intenção é que as crianças venham, né, vestidinhas de máscara, não que vai dar certo, porque às vezes mesmo as outras crianças podem nem aceitar querer usar máscara, nem pintura e muito menos fantasia. Mas tem uma chance maior de dar certo. Mas vai acontecer de ter crianças que vão suportar ficar no bailinho de carnaval, mas você vai ter aquelas que não vão aguentar mesmo pelo excesso do barulho. Mas a gente tem estratégias. A gente pode levá-la um pouquinho e retirá-la se aquilo for muito agressivo. E algumas crianças funcionam bem com o uso do tampão. É uma estratégia que você pode utilizar. Você tem gente que aceita. Você está falando para os bailes na escola e também para os bailes para outros eventos. E para outros eventos do carnaval também. Exatamente. Uma coisa importante que eu acho, e que a gente até começou a discutir um pouquinho ali antes da nossa entrevista, que são as questões dos eventos sociais. Não é tudo que a gente pode também, se a gente fala muito hoje na questão da inclusão, mas é difícil para ele participar dos eventos sociais. Mas pelo fato de ser difícil, a gente vai excluir então dos eventos sociais? Não, a gente precisa criar estratégias para que ele possa participar. Exatamente. E o baile é um momento importante para ele estar com as outras crianças. Mas nem por isso a gente vai jogar a criança no baile para que ela possa participar. Jogar os leões, né? Não é Exatamente. assim. Tem que ser... eu tenho a seguinte percepção. A criança tem que ceder um pouco, a família... E as pessoas também têm que aprender a ceder um pouco. Exatamente. Aprendendo o jeito do autista. Eu acho muito importante isso. Existe uma questão muito importante, Vitor, que é o seguinte. As pessoas costumam pensar, e às vezes, muito por falta de informação, que a gente tem discutido muito, né, Selma? Que é o seguinte, eles acham que eles vão conseguir desensibilizar o autista no tratamento de choque. Então, por exemplo, assim, do nada, assim. Não é do dia pra noite. Exatamente. Se ele não gosta de música, eu vou colocar a música para ele acostumar rápido com a música. Se ele não gosta de brincar na areia, então vamos levar ele pro parquinho de areia de uma vez, porque ele desacostuma. Se não gosta, mas isso aqui não é comum de você encontrar. Eu já escutei relatos de professora... Tudo bem intencionado, mas exatamente, acontece. mas por achar que isso vai funcionar. Então se ele tem medo de... Vou dar um exemplo assim. Tem medo de cachorro, então vamos lá levar para passar a mão. Existem até algumas terapias aí que fazem esse tipo de intervenção, não com o autista, né? E que até pode ser costume, né? São terapias de enfrentamento. Mas com o autista em especial, isso não vai funcionar. Então a gente precisa trabalhar isso com antecedência. Em primeiro lugar, você tem que trabalhar isso com antecedência. Quando você trabalha com antecedência, já tem uma grande chance de dar certo. E trabalhar aos pouquinhos. Comece com a música baixa, no caso dos bailinhos aí de carnaval agora. Começa com a música baixa, para ele poder conhecer o que ele vai vivenciar. Quando o Victor viveu essa fase, eu não sabia do diagnóstico. Deixa eu falar. Eu acho que você vai falar, eu quero falar. Eu acho que você não sabe, não. Não fala. Depois eu falo. Ele estava com uma fantasiazinha de um gênio e eu já tentei colocar a fantasia com menos... Eu sabia que podia ser uma fantasia que incomodasse. E ele foi pro bailinho da escola e lá todo mundo deixou ele brincar o tanto que ele dava, que ele desse conta, do jeito que ele desse conta. Era isso. Isso é muito importante. A criança fazer do jeito que ela dá conta. Porque a gente é padronista, tem que ser todo mundo igual. Não é assim. A criança vai ter o próprio jeito de fazer a coisa, de fazer a mesma coisa, né, Alexandra? E agora eu tenho uma teoria a respeito de mim. Você ia contar, mas você ia contar. É isso que eu ia contar? Eu vou contar. Você acha que você vai ficar livre? Não, pai. Não, Victor. Olha lá, hein? Eu tenho uma teoria a respeito da minha mãe. Quando eu era criança, tudo que ela não fazia porque ela não dava conta, ela queria que eu desse conta e fizesse. Então, uma das coisas era o carnaval, tinha que pintar o rosto, tinha que fazer 1000 coisas. Então, como é que a família pode saber o que é bom e o que não é? Porque eu confesso que eu fiquei um pouco gato escaldado, tem medo de água fria, então eu achei que tudo era ruim. Mas não é que tudo seja ruim, de fato, né? Vitor, existe uma grande questão que é a seguinte. Nós, enquanto mães, e aí eu me coloco aí nesse conjunto, né? A gente tem muita expectativa em relação aos filhos
E a gente quer que os filhos participem. E eu acho que a escola, nesse sentido, ela também não individualiza a criança, porque ela formata tudo para o grupo inteiro. E eu já passei por muitas frustrações, inclusive, com a minha filha. Então, por exemplo, baile de carnaval. Eu era louca pra Roberta ir fantasiada. E eu já passei pela seguinte situação. Eu não vou de fantasia, eu quero ir de uniforme. E aí você imagina, né? Eu querendo que ela fosse de princesa, de bailarina, eu nem me lembro mais das fantasias. E ela simplesmente, definitivamente não aceitava vestir nenhuma fantasia. Mas a gente fica com essas questões. Então, e a escola, ela acaba que ela impõe algumas situações e a gente se envolve nisso e não deixa muita alternativa para os filhos da gente. Ô, Alexandra, mas no meu caso, não é defesa não, viu, gente? Mas no meu caso não era muito assim, essa expectativa não. Eu não queria que o Victor ficasse como eu, sempre afastado dessas coisas. Eu sou muito, a minha vida social é muito complexa, eu nunca vou nos lugares. E eu queria... Eu pensava que isso era de criação, de educação. Então eu falei assim, então vou educar o Victor de maneira diferente. Aí jogava o danadinho Pobre eu. Mas você viu, eu tô defendendo o Victor e defendendo, assim, as crianças que não têm o direito de se rebelarem e falarem, eu não quero ir de fantasia. E não foi nem só nessa história da fantasia. Festa junina, que daqui a pouco tá aí a festa junina, né? De pintar e de pintinho. Eu não quero fazer pintinho, já passei por isso. Não quero dançar quadrilha. Não quero dançar quadrilha. Eu quase morri. Eu quase morro. Né? Mas isso não é só na questão, porque você é autista, você tem o direito de não dançar. Os meninos deveriam poder escolher entre participar ou não do baile. Será que todas as crianças querem estar no meio daquele barulho, da confusão lá do baile, da escola? Mas olha só, se a coisa aconteceu... Colocou não a criança certo, lá no baile, ou o adolescente também começou a ficar muito agitado, tá lá o caos. Como que a família ou a mãe deve agir para tentar consertar as coisas? Pois é, uma coisa importante, Selma, que a gente sempre orienta os professores, né, e a família é o seguinte, a gente tem que aprender a ler o comportamento dos meninos. E isso nem é só também, né, geralmente a gente conversa muito disso e as dicas não ficam só para criança, né, para autista. A gente já conhece, tanto os filhos quanto os professores conhecem muito bem os alunos. Se você pedir para o seu professor te falar um pouquinho das características de cada um dos alunos, eles sabem falar bem do perfil de cada um dos alunos. O importante é você não deixar a alteração acontecer. Se você puder fazer a leitura antes disso acontecer, melhor. O prevenir é melhor do que o remediar. Se você já conhece o seu aluno, você sabe qual que é o limite dele. Então, foi para o baile. Antes do autista, por exemplo, daquele transtorno do comportamento pelo excesso do barulho, ele vai manifestar os primeiros sinais de que ele está incomodado. Então é essa hora que é a hora de você tirar ele daquele ambiente. Não esperar a coisa ficar insuportável. Exatamente. Não esperar chegar a ficar insuportável, porque a hora que ele começa a tampar o ouvido e agitar, porque aquilo já chegou no último grau que ele suportaria, fica muito mais difícil para você reverter esse quadro e acalmar a criança. Aí, realmente, quando a situação chega nesse ponto, é retirá-lo do ambiente que está extremamente agressivo para ele e levá-lo para um ambiente em que ele vai conseguir tranquilizar. Algumas pessoas, eu imagino que o Victor já consiga desenvolver isso, é assim, eles conseguem desenvolver estratégias de conseguir, assim, é como se conseguisse isolar alguns barulhos, alguns excessos e se manter naquele ambiente e tornar aquele ambiente mais suportável. Então, por exemplo, a hora que a coisa começa a fugir e começa a ficar mais insuportável, você vai conseguir se afastar e criar essas estratégias. Que eu desenvolvi já adulto foi o seguinte, eu tenho que estar sempre, eu tenho que estar gostando enquanto eu ainda fico. Eu vou embora dos lugares gostando. Porque se eu fico mais um pouco, vou insistindo, aí começa a ficar insuportável e pode vir uma crise. Mesmo adulto. Mas é interessante que quando o Victor era criança, a reação dele, porque a gente pensa logo assim, em choro, em grito. O do Victor não. Ele ia num crescendo de agitação, como se fosse uma hiperfelicidade, que às vezes eu achava assim, nossa, tô arrasando, ele tá adorando. Que aí quando chegava no auge do estresse, da alegria, da excitação, aí pumba, caía, vinha uma irritação horrível. Se eu tivesse observado mais, eu talvez tivesse evitado vários momentos assim. E às vezes a fadiga... Tudo bem, você é incrível e eu te perdoo. Então tá bom. E às vezes a fadiga, ela não vem, não é nem no evento. Às vezes é quando chega em casa, porque, né, que a coisa extrapola comigo é assim. Aí vem aquela, né, e descarrega às vezes em casa. E aí às vezes vem a exaustão do autista é muito forte. Exatamente. Para o adulto, normalmente o adulto tem o diagnóstico
mais tarde, como adulto mesmo, então eu me forçava a estar nos lugares, eu desenvolvi estratégias, mas todas as vezes que eu chegava em casa, eu simplesmente me acabava. Estava exaurida. Exatamente. Gente, é muita coisa. Ai, acabou, acredito. Que pena. Mas a gente promete, viu, ô Alexandra? A gente promete a vocês trazer a Alexandra, que já é nossa parceira, aqui pra gente conversar mais. Ô, Alexandra, muito obrigada. Eu Muito que obrigada. agradeço. É isso aí, gente. Até a próxima! Até.